Ai, meu Deus. Ai, poderoso. Paz do Senhor Jesus. Esta apresentação da live Palavra de Vida. Quem vos fala, missionária Esther Alves Lima. Quero deixar uma palavra da parte de Deus para você nesta manhã, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 9, e o versículo 18. Aleluia. Capítulo 9 e o versículo 18 e 20, que nos diz: dizendo-lhe ele estas coisas, chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecido de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o vestido, ficarei sã. Aleluia. E Jesus voltando-se, vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se, e espalhou-se aquela notícia por todos os países. Aleluia! Nós vemos que a palavra de Deus, ela vem dizendo nesta manhã, aleluia, falando comigo, falando com você. A palavra de Deus, ela vem falando nesta manhã comigo e com você. E o Senhor vem falando sobre esta palavra, a cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. E nós queremos especificar e o milagre da filha de Jairo, aquela criança também que estava ali à beira da morte, ou havia morrido, mas para o Senhor Jesus
não há morte, porque onde ele chega, ele traz a vida. Onde ele chega, ele traz a cura, ele traz o milagre, ele traz a vitória, ele traz a bênção. Aleluia! E nós sabemos que, dizendo-lhe estas coisas, aquele chefe dos publicanos, aquele homem, adorou aos seus pés, dizendo: minha filha faleceu agora. Mas vem e põe-lhe a tua mão, e ela viverá. Então a fé deste homem foi tão grande, a ponto de crer que se Jesus chegasse e tocasse na sua filha, ela seria ressuscitada. E nós vemos que Jesus lhe acompanhou até a sua casa. E ali, quando ele chegou, havia uma multidão pranteando aquela morta, chorando por aquela menina. Músicos ali tocando. Porque nós vemos que naquele tempo havia pessoas que se reuniam, instrumentistas para tocar, para fazer parecer que havia alguém morto naquele lugar. Mas Jesus, chegando ali, ele mandou que fossem todos para fora. Ele disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Então aquele povo riu quando ele disse que a menina dormia, porque para ele a menina estava só dormindo, porque ele era o dono da vida. E chegou naquele lugar, naquele momento. Ei, Canás, Amanda Ceias. E nós vemos da mesma maneira esta mulher. Aleluia! Que também estava ali sofrendo há 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. E ela pensava no seu coração e dizia: se eu tão somente tocar nas orlas dos seus vestidos, serei curada. Por fé ela veio por detrás de Jesus e tocou no seu vestido. E Jesus, voltando-se, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Aleluia! Nós vemos 2 milagres que o Senhor operou nesta cidade, neste lugar. E aquela mulher que já tinha gastado tudo, já não tendo mais o que gastar, com aquela doença, teve que se retirar de casa, da sua família, do convívio, porque naquele tempo a mulher que estava com hemorragia não podia estar no meio de pessoas. Ela teria que ficar isolada, distante da sociedade. E quando esta mulher viu a oportunidade de chegar e tocar em Jesus, ela não perdeu tempo. Ela veio e tocou nas suas orlas. E diz-nos a palavra que na mesma hora estancou o fluxo do seu sangue. Cessou. E Jesus, olhando, disse, em outra versão da palavra, diz assim: quem me tocou? E os seus discípulos disseram: mestre,
A multidão te aperta, te oprime, tu diz: quem me tocou? Mas Jesus dizendo novamente: alguém me tocou, porque bem senti que de mim saiu virtude. E aquela mulher trêmula, anêmica, desesperada naquele momento, levantou e disse: fui eu, Senhor. Aleluia! E ele disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Nós vemos que o milagre da filha de Jairo, quando o Senhor mandou aquele povo se retirar de dentro daquela casa, naquele velório, porque o Senhor conhecia a dúvida dos seus corações, a falta de fé, a murmuração, ficando só Jesus, seus discípulos e os pais da criança. E Jesus mandando, ordenando a morte, pegando pela mão daquela menina e dizendo: Tabita, come, que quer dizer: menina, te levanta. E ela levantou e ele entregou aos seus pais para que dessem a de comer, porque a morte tinha ido embora. Relaia suricanta lamas. Não sei como você está nesse dia de hoje. Se a tua fé está morta, se há alguma coisa impedindo no teu coração de Deus operar, de Deus agir, de Deus fazer um milagre, de Deus fazer, aleluia, algo especial na tua vida. Chegue-se a Ele, como chegou este pai desta menina, como tocou esta mulher nas suas vestes. Toque pela fé em Jesus. Aleluia! E quando eles riram-se dele, logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou na mão da menina e levantou-a. Espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Porque o milagre de Jesus não pode ficar oculto. O milagre de Jesus tem que ser contado. Aleluia, tem que ser pregado, tem que ser falado. Nós vemos no mesmo livro de São Mateus aqui, no capítulo 15, versículo 28, que ele diz: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Esta palavra se refere de uma mãe, uma mulher que estava com a sua filha atormentada por espíritos malignos e queria ver a libertação da sua filha. Aleluia! E também correu ao encontro do Senhor e dizendo: socorre-me. Aleluia! E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão da boca dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia! Então Jesus disse esta palavra. São Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu deseja. E desde aquela hora a filha daquela mulher ficou sã.
Aleluia! O Senhor Jesus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele opera milagre, Ele opera maravilhas. É Ele quem faz, aleluia, acontecer. Glória a Deus. Se tão somente creres, aleluia, no teu coração, e terdes fé, tudo é possível aos olhos de Deus acontecer. Glória a Deus. Muitas vezes você está preocupado, está atribulado, está fadigado, com problemas, com necessidades, com coisas que você precisa, mas o desespero entra e no teu coração você esquece de clamar a Jesus, de chegar a Ele com a fé que esta mulher do fluxo de sangue teve, com a fé que o chefe dos publicanos clamou, com a fé, aleluia, que Jairo suplicou pela sua filha, com a fé, aleluia, que a mãe que estava com a filha perturbada de espíritos se esquece e deixa de clamar, de pedir, de tocá-lo em Jesus. Toque pela fé a Ele, dobre o teu joelho, clame ao Senhor, do que tu precisa, aleluia. Aleluia! Nós vemos que o Senhor Jesus, Ele não veio, aleluia, só para os são, mas Ele veio para os que estão doentes, doentes espirituais, doentes carnais, porque diz a sua palavra, não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão doentes. Lucas capítulo 5 e versículo 31. Aleluia. Se você está doente espiritual, doente carnal, físico, seja qual for a tua doença, teu problema, coloque-se nos pés de Jesus nesta manhã. Rimianda lá se a cantaraia. E Ele está aí para atender a tua oração, para ouvir o teu clamor. Porque a palavra de Deus, ela é fiel. E diz-nos a palavra que um dia Jesus chegando à casa de Jairo, ali de Marta e Maria, aleluia, e estavam ali as duas irmãs, e uma trabalhava sem cessar de um lado para outro, sem dar atenção ao Senhor Jesus. Mas no momento que Jesus chegou, aleluia, Maria correu aos pés de Jesus para o adorá-lo. Mas Marta estava preocupada com os afazeres. Aleluia! E Maria falou: Senhor, não te importas que minha irmã não venha sentar-se comigo? Mas Jesus disse: Maria, tu escolhestes a boa parte. Marta, porém, estás fadigada. Aleluia, com os trabalhos desta vida. Qual será a melhor parte? A parte que Maria fazia, sentada aos pés de Jesus. Laia suricanta. Se você pudesse nesta manhã sentar aos pés do Senhor Jesus, dobrar talvez os seus joelhos, não importa
a voz do Senhor nesta manhã. Lebaciaraia. O Senhor quer te curar, o Senhor quer te dar vitória. É uma porta que você precisa. Crê no Senhor Jesus e Ele fará, cumprirá o desejo do teu coração. Abrirá portas, porque o Senhor é o Deus que abre porta onde não há porta. O Senhor é aquele que traz à existência aquilo que não existe. O Senhor é o Deus que cura o doente, o cansado, o hospitalizado. O Senhor é o Deus que veio para trazer, aleluia, a saúde, a salvação. Porque diz a palavra do Senhor que Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Lamarachandaramasturi cantarai. Entrega a tua vida ao Senhor. Renuncia a tudo este mal. Crê somente. E o milagre vai acontecer. Toca em Jesus pela fé. Não critique. Não zombe. Aleluia, porque Deus não se agrada da zombaria, da crítica. Mas creia que Ele é Senhor e que é galardoador dos que os buscam e dos que confiam nele. Aleluia! Chegue aos pés do Senhor nesta tarde agora, que o Senhor fala contigo, que o Senhor diz para você, meu filho, minha filha, estás esperando em mim, eis aqui eu estou, aleluia! Olhe para o teu lado agora e sinta a mão do Senhor te tocando. Leraia charamasturi me cantarai. Deus está operando. Deus está fazendo. Eu vejo a mão do Senhor tocando aí em você. Dentro do teu lar eu vejo pelos olhos da fé. Deus dizendo, filho, sou eu que falo contigo. Que mandarai acharás. Até aqui eu tenho te ajudado. Filho, eu sou contigo. Não te abatas, não chore, não te desespere. Eu sou a esperança na tua vida. Alamastri me canta. Sinta a mão do Senhor. Pergunta o Senhor para ti nesta manhã. Quantas vezes foste ingrato? Quantas vezes eu fui ingrato contigo? Quantas vezes não respondi o que pediste? Elaia Surianda. Lembre-se de quantas vezes me pediste, eu sempre, aleluia, estive presente, abrindo porta, te dando graça, te fortalecendo. E hoje eu sou o mesmo, aleluia, e novamente te toco e digo, restitua as tuas forças, te levanto, elaia Suri canta com autoridade. Faz tão somente a minha vontade, a minha obra. Aleluia! E o mais eu te darei, o mais eu te entregarei. Confia, pois, assim falou o Senhor. Laia cantaraia xandaraia suricanta. Quantos livramentos, quantos livramentos, quantos equeneba suriandarai. Ai, teremana suricanta, renovo para que saibas, aleluia, que falo contigo. Ai, terava suriandarai, astebia sui demanda ceias. Eis que meu tempo se abrevia. Ai, telaia suricanta, e as dores se multiplicarão,
e as lutas se levantarão, mas eu sou o Senhor, aleluia, que conforto, que consolo, que dou vitória, que dou saúde, que dou paz. Eis que eu te digo, crê somente, tenhas fé, porque tudo é possível ao que crê, no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nesta manhã, Pai, que falo contigo, aleluia, porque o Senhor tem me entregado, aleluia, esta palavra, e eu tenho trazido conforme, Senhor, o que o Espírito Santo me deu para falar. Pai, muito obrigado, Jesus. Toca nessas vidas, Pai, que vão ouvir, que vão assistir essa live. Faz milagre acontecer, Senhor. Começa a tocar nesse doente, nessa doente. Toca neste homem, toca, Senhor, nesta mulher, Pai, com a tua mão de poder e cura. Toca, Pai, nesta criança. Toca, Jesus, cuida das crianças, Senhor. O diabo está tão revoltado quanto a vida das crianças. Livra as crianças, Senhor. Cuida deles, cuida delas, Jesus. Reilaia suricanta, cuida dos anciãos, Senhor. Cuida dessas pessoas de idade, Pai. Oh, Deus, cuida, Senhor. Cuida dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. Porque o Senhor disse na sua palavra que o Senhor não veio só para os que estão são, mas sim para os que estão doentes. Aleluia. Doentes em todas as formas. Em nome de Jesus, nesta manhã eu peço a cura. Eu determino a cura para você. Eu determino o milagre na tua vida. Eu profetizo a bênção da porta aberta. Eu profetizo, Pai, que esta causa na justiça, eu profetizo que esta causa, Pai, no INSS, Senhor, seja resolvida. Eu profetizo, Pai, que todo impedimento, todo tranca-rua do inferno caia por terra em nome de Jesus. Todas as amarras sejam desfeitas e que o Senhor possa operar com grande poder. No nome de Jesus, no nome de Jesus, livra esse povo, Pai, e os prepara para um dia ter um encontro contigo. Olha pelos lares, pelas famílias, em nome de Jesus. Dá livramento aos jovens, aos adolescentes, deste mundo perdido de drogas. Dá livramento, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu determino a bênção nesta manhã, no nome santo de Jesus. Amém. Para a glória de Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Receba de Deus nesta manhã.